Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, a 13ª edição, projetando a semana de decisões que o Internacional tem pela frente. Depois de vencer o São Paulo de virada na 23ª rodada do Brasileirão, o Colorado primeiro busca a segunda vitória consecutiva no Nacional diante do Atlético Paranaense, partida no próximo dia 21 de setembro, quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, na Liga Arena. E depois, na quarta-feira seguinte, dia 27 de setembro, confronto pela frente contra o Fluminense, abrindo a fase semifinal da Conmebol Libertadores. Envolvido em uma série de partidas decisivas, Eduardo Cudê aproveita cada dia que tem à disposição para preparar o time da melhor maneira possível para a sequência da temporada. E o repórter J. Finkler nos atualiza a respeito dos preparativos do Internacional direto do CT Parque Gigante. Aqui no CT Parque Gigante, o Internacional está na reta final da sua preparação para o jogo da próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. As duas últimas atividades de treinamento serão fundamentais para o técnico Eduardo Cudê definir o time que vai enfrentar os paranaenses. O Colorado vem embalado por uma vitória de virada contra o São Paulo no Beira-Rio e o jogo contra o Atlético vai ser o último antes do início da semifinal da Copa Libertadores da América. No departamento médico, Pedro Henrique, que passou recentemente por uma cirurgia no braço, é a baixa do time colorado. Os ingressos para a 24ª rodada do Brasileirão já estão à venda no site do Atlético Paranaense e as entradas para o setor visitante custam R$200 a inteira. Já os ingressos para o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, Fluminense Internacional, no próximo dia 27 de setembro no Maracanã, serão vendidos a partir do meio-dia dessa quarta-feira, dia 20 de setembro. Na quarta-feira começa a venda para sócios e sócias do Internacional e, caso restem entradas, na sexta-feira, dia 22, começa a venda para não sócios e não sócias. A venda será feita pelo site Futebol Card, mas é importante que o torcedor, além de fazer seu cadastro no site para comprar o ingresso, faça o download do app do Futebol Card, seja no seu Android ou no seu iOS, seja no Google Play ou na Apple Store, pois o acesso ao Maracanã ocorrerá através do ingresso que estará disponível no aplicativo. Ingresso esse que terá um QR Code dinâmico. Portanto, quem vai apoiar o Inter no Maracanã no jogo de ida da semifinal da Libertadores já fica ligado para fazer a compra de ingresso pelo Futebol Card e depois ter o app do Futebol Card no celular. É por ali que será feito o acesso ao estádio Mário Filho, jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, previsto para o próximo dia 27 de setembro, às 21h30, a partida de volta acontece no Beira-Rio no dia 4 de outubro. Já o Celeiro de Ases está prestes a estrear na segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. É a primeira vez na história que o Sub-17 do Internacional chega aos mata-matas do Campeonato Brasileiro e nesta fase, nas quartas de final, enfrentará o São Paulo em jogos de ida e volta. O jogo de ida acontece no CT Alvorada nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 15 horas. E o serviço de jogo já está aberto no Mundo Colorado. Aquela situação de jogos no CT de Alvorada, o ingresso é gratuito, mas é preciso confirmar a presença via Mundo Colorado para que o Internacional tenha o controle do público que comparecerá ao jogo e na chegada ao CT de Alvorada fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível. É o Celeiro de Ases em busca da classificação para a semifinal do Brasileiro Sub-17. O jogo de volta acontecerá com o mando do São Paulo na próxima terça-feira, dia 26, às 3 horas da tarde. Se o Sub-17 está focado no Brasileirão, o Sub-15 tem atenções voltadas para o Campeonato Gaúcho. Até aqui, o Inter é líder da competição com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos. E o feriado de 20 de setembro também será de partida para a categoria Sub-15 no CT Alvorada. Às 10 horas da manhã, o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo em busca da 4ª vitória consecutiva na competição. Depois disso, dando sequência à maratona de jogos pelo Estadual Sub-15, o Celeiro de Ases enfrentará no sábado, também no CT de Alvorada, o Progresso. A partida vale pela 6ª rodada, mas será o 5º jogo do Inter, porque devido às chuvas e às enchentes que tem acometido o Rio Grande do Sul, tivemos jogos do Sub-15 que foram adiados em datas que ainda não foram divulgadas pela federação. E falando em Campeonato Gaúcho, as gurias coloradas, depois de quase 3 meses sem disputar uma partida, voltam a campo também nesse dia 20 de setembro. O Internacional abre a segunda fase do Gauchão Feminino contra o Brasil de Farroupilha no Sesc Protásio Alves a partir das 11 horas de quarta-feira. Vale lembrar
que a partida marcará a estreia do técnico Lucas Piscinato à frente do Internacional. Ele foi contratado para a vaga de Maurício Salgado. O Lucas Piscinato, de trajetória importante à frente do São Paulo, foi campeão brasileiro A2 com o São Paulo e também da Ladies Cup. E além dele, podemos ver os primeiros minutos de algumas das jogadoras recentemente contratadas pelo Inter, caso da meio-campista Letícia Monteiro, da volante GG, também a situação do atacante Sol e das laterais Taine e Lohane. Ainda sobre a categoria profissional das gurias coloradas, o Inter conheceu na semana passada os adversários que enfrentará na fase de grupos da Comebol Libertadores Feminina. A competição acontece na Colômbia entre os dias 5 e 21 de outubro. E o Inter representará o Rio Grande do Sul na primeira edição da história da Libertadores Feminina com uma equipe gaúcha. Estamos na 15ª edição da Comebol Libertadores Feminina, a primeira com um time gaúcho, e é claro que o pioneiro é o Internacional. O Colorado estreia no próximo dia 6 de outubro no estádio Pascoal Guerreiro em Cali contra o Nacional do Uruguai. A equipe uruguaia é recordista em participações na Comebol Libertadores Feminina e que na melhor campanha de sua história chegou ao 4º lugar em 2021. Depois disso, no dia 9 de outubro, também no estádio Pascoal Guerreiro, o Inter enfrenta os donos da casa, o América de Cali, vice-campeão da Libertadores Feminina de 2021. E fechando a fase de grupos, fechando o grupo D, dia 12 de outubro, um clássico, independente de modalidade, duas grandes camisas, Internacional e Boca Juniors, se enfrentam em Bogotá na rodada de encerramento, de fechamento do grupo D da Comebol Libertadores Feminino. Boca é o argentino com mais participações na competição, na Libertadores Feminina, e o atual vice-campeão. Perdeu ano passado ao final para o Palmeiras, depois de, na semifinal, eliminar o Corinthians. A Libertadores Feminina tem a sua fase de grupos disputada por 16 equipes, são 4 grupos. De cada grupo avançam o líder e vice para a fase de quartas de final. E a partir daí, jogos únicos, apenas mata, decidem quem vai avançando em busca da glória eterna para o futebol feminino da América do Sul. Já nas categorias de base, o feminino sub-17 estreia no Gauchão no próximo sábado às 3 horas contra o Futebol Convida. A partida será no Sesc Protásio Alves. Ela estava originalmente marcada para o último dia 16 de setembro, mas em virtude das chuvas foi adiada para esse sábado, dia 23. Na primeira rodada, as gurias sub-17 enfrentariam o Guarani de Bagé, mas a equipe da região sul do estado desistiu de disputar o torneio e, portanto, o Inter venceu por WO. A estreia de fato em campo acontece no sábado no Sesc contra o Futebol Convida, partida prevista para as 3 horas da tarde. Repassado o que de mais importante temos pela frente na semana do Internacional, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Maracanã a partir das 21h30 de quarta-feira. A equipe carioca busca se recuperar depois de ser derrotada pelo Vasco, mas já tem as atenções também voltadas para a Libertadores, o jogo contra o Inter da semifinal. Germancano e John Arias, por exemplo, devem ser preservados com alguns desconfortos, enquanto o Cruzeiro, que na rodada passada venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-0, chega embalado e querendo confirmar a boa fase sob o comando de Zé Ricardo. Nesse cenário de um time com atenções divididas e o outro totalmente focado no Brasileirão, o empate é um resultado relativamente provável que tem um retorno muito interessante na Estrela Bet. As odds nesse momento para uma igualdade são de 3,71. Sempre lembrando que as odds são variáveis, elas são reguladas de acordo com o mercado de apostas. A partir do momento que muitas apostas são feitas no resultado, ele se torna mais provável, a partir daí o retorno é menor. Mas a gente vê aqui agora uma odd de 3,71 para um empate entre Fluminense e Cruzeiro, um resultado provável e que traz um retorno bastante interessante para quem fizer a aposta. Já no dia 21 de setembro, quinta-feira, São Januário volta a receber público, volta a receber torcida no jogo entre Vasco e Curitiba. O duelo de duas equipes desesperadas na luta contra o rebaixamento. Mas o Vasco no momento de ascensão e afirmação com o técnico Ramon Dias, podendo ter inclusive Payet como titular, enquanto o Curitiba acaba de ser goleado dentro de casa pelo Bahia de Rogério Ceni. Por isso, tudo indica para o favoritismo do Vasco da Gama e a odd de 1,63 pode não garantir o melhor dos retornos, mas já vale uma fezinha interessante, principalmente num time que vive um bom momento de afirmação contra outro Curitiba, que apesar de algumas contratações badaladas, como José Rodrigues e também caso do Slimani, não dá nenhum sinal de ter realmente possibilidade dentro de campo de reação nesse momento do campeonato.
Fechando de 24ª rodada do Brasileirão, a sexta-feira tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. O Botafogo, depois de 2 tropeços, precisa voltar a vencer para respirar um pouco mais aliviado na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Corinthians olha com atenção para o Z4, é verdade, mas também pensa muito na semifinal da Conmebol Sul-Americana. Além disso, os paulistas foram a campo nessa semana, disputaram uma partida movimentada com o Grêmio Porto Alegrense, encerrada em 4-4, enquanto o Botafogo teve tempo para treinar e buscar melhor. Nesse cenário, considerando uma odd de 2,91 para a vitória do Botafogo, a dica é, claro, para apostar no líder, o time do Bruno Lage pressionado, contestado, mas precisando dar uma resposta e tendo a semana livre para se preparar em busca disso, enquanto o Corinthians tem atenções divididas e chega mais desgastado. Retorno de 2,91, dependendo da aposta que a gente faz, já pode ser suficiente, inclusive, para garantir para Colorado o ingresso para o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Inter e Fluminense enfrentam no Maracanã e as entradas estão à venda a partir de R$ 225, um valor considerável, mas uma aposta bem sucedida pode já garantir essa entrada, e uma aposta bem sucedida pode ser no Botafogo contra o Corinthians. O Boletim Colorado por Estrela Bet chega ao fim nessa 13ª edição, que projeta as decisivas partidas do Internacional contra o Atlético Paranaense e também já traz algumas informações sobre o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, além de atualizações sobre o celeiro de ases com compromissos importantes no Sub-17 e no Sub-15 e detalhes das gurias coloradas que depois de quase 3 meses voltam a campo com uma série de nomes por estrear, incluindo o novo treinador Lucas Piscinato. Na semana que vem, a gente retorna com tudo o que de mais importante aconteceu nos vários departamentos que compõem o Clube do Povo, e eu te espero, é claro, aqui no canal do Inter.